Olá, corações, como vocês estão? Hoje eu venho falar sobre uma palavra que o Senhor tocou ao meu coração e hoje é sobre a preguiça. Hoje eu venho falar sobre a preguiça porque eu sei que poucas pessoas falam sobre isso aqui, mas o Senhor tocou ao meu coração para falar sobre e eu vou falar. E eu quero começar falando que a Bíblia, ela condena a preguiça. Em Provérbios, como descreve a preguiça como atitude que leva à pobreza. Então, a gente vai ler aqui em Provérbios, no capítulo 13, versículo 4. Vou ler aqui rapidinho com vocês. No versículo 4, a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Aqui na Bíblia, a diligência significa o esforço e a dedicação que levam à satisfação e ao alcance dos objetivos. Então, vou ler de novo para vocês. A diligência significa o esforço e a dedicação que levam à satisfação e ao alcance dos objetivos. Ou seja, a persistência, né? A disciplina, deixar a preguiça de lado. Então, vou ler de novo mais uma vez, Provérbios 13, no versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então, o desejo sem ação nenhuma resulta em frustração e falta de conquista. Ou seja, você só está desejando ali, mas se você não praticar o que você deseja em seu coração, você não conquista coisa alguma. E isso no caso é uma preguiça. Tem várias coisas para isso, né? Às vezes é falta de ânimo, mas a gente não deve confundir a falta de ânimo ou ali uma emoção ali no momento, a gente não deve confundir isso com uma preguiça, porque muitas vezes a gente confunde isso como uma preguiça e a gente deve trabalhar isso em nossas vidas. Então você deve rever isso na sua vida, se você tá sendo preguiçoso, se é falta de coragem ou se é falta de ânimo ali, alguma coisa do tipo, ou se é uma preguiça. Porque muitas vezes é um cansaço do nosso corpo, às vezes é um cansaço mental, às vezes é um cansaço físico mesmo, ou às vezes é uma preguiça. Porque ali de tanto que a gente tá acostumado ali a se acomodar, ficar no acomodismo, que a gente confunde isso com falta de ânimo, né? A gente confunde a preguiça com falta de ânimo. Então a gente deve rever, irmãos, nossas atitudes, a gente deve pensar, será que vamos supor, eu tenho colocado na minha mente uma meta de fazer exercícios físicos, ou seja, uma caminhada todos os dias. Depende, às vezes você tá com falta de ânimo ali um dia, ou de vez em quando a gente fica assim, nem sempre a gente vai estar animado para fazer o que a gente colocou em nosso coração. Nem sempre a gente vai estar animado ali. Mas muitas das vezes é a preguiça. Muitas das vezes é falta de coragem, né? De a gente cair para a realidade e levantar e falar: não, se eu não fazer, não vai acontecer nada. Ou seja, como diz na Bíblia, se eu não fazer, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, entendeu? Não vou alcançar nada se eu não fazer. E a alma do negligente tem esforço, ela se esforça e tem dedicação que levam à satisfação e ao alcance dos objetivos. E aí é que a gente entra num dos mandamentos do Senhor, que é a obediência. E aí você me pergunta, Isa, o que a preguiça tem a ver com a obediência? E aí eu te falo, a Bíblia condena
a preguiça como um pecado, associando a negligência espiritual, a pobreza e a desobediência. E aí vamos lá em João 14, no versículo 15. Se me amardes e guardareis os meus mandamentos, se me amardes e guardareis os meus mandamentos, não tá falando de guardar um só mandamento, está falando de guardar todos os mandamentos do Senhor, né? E praticar. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Então, o que a preguiça tem a ver com a desobediência? Tem tudo a ver, porque isso é mais um mandamento do Senhor, para a gente obedecer a Ele. E a falta de ânimo, ser preguiçoso, isso aí se envolve com a desobediência. Então, a Bíblia nos ensina como a gente deve lidar com a preguiça, né? Pede ao Senhor, Senhor, como eu lido com a preguiça? Como lidar com a preguiça? E eu vou te falar uma das coisas de como a gente se lida com a preguiça. A gente vai fazer o quê? Primeiramente, criar hábitos, criar rotinas e se recompensar por metas alcançadas. E mais uma coisa, a gente deve mudar a mentalidade. A gente deve assumir responsabilidades, mas a gente também tem que entender que é um processo contínuo. A gente tem que entender isso, que nem sempre, é como eu falei, nem sempre a gente vai estar animado, mas muitas vezes é preguiça e a gente deve trabalhar isso dentro da gente, pra gente não confundir com outras coisas, com falta de coragem, porque tem dias que a gente vai faltar coragem, mas a gente deve ter disciplina também, porque a gente tem que entender que quando a gente coloca uma meta, um objetivo, a gente tem que fazer mesmo às vezes até sem coragem, porque é aí que entra a disciplina. A gente tem que ter disciplina, tem que fazer, porque se eu não fazer, quem vai fazer por mim? Se eu não fazer, é mais um dia perdido. Então, a preguiça, ela não é apenas uma falta de vontade. E eu te falo aqui, a oração, ela pode ser ferramenta para buscar força e disciplina, para iniciar e completar tarefas. Então, a oração, ela é a ferramenta, a oração ela é a chave de tudo, a oração e a palavra. Então, hoje, a partir de hoje, mude a sua mentalidade, em vez de focar na preguiça, em vez de focar eu quero deitar só mais um pouquinho. Não foca na preguiça, não. Foca na disciplina. Foca na disciplina e na energia. Foca em energia, foca que você, quanto mais você der um passo à frente, mais perto tá de chegar ao seu objetivo. E declarando e profetizando sobre a sua vida qualidades. Então profetiza na sua vida hoje, declara, escreva aqui nos comentários. Escreva, porque quando a gente escreve, a gente está profetizando sobre a nossa vida. Quando a gente declara em voz alta, declara na sua casa em voz alta. Eu profetizo sobre a minha vida hoje que eu sou cheio de energia, que eu sou cheio de propósito, que eu sou cheio de disciplina. Declare em voz alta aí na sua casa, aonde você estiver, declare coisas boas, declare que você é produtivo. Repita comigo, fala assim: eu me levanto contra a procrastinação, escolho ser produtivo e realizado.
minha mente está focada, meu corpo está pronto para ação e eu vou me levantar mais forte. Declara isso sobre a sua vida. Eu profetizo que você será uma pessoa produtiva. Eu profetizo que você vai conquistar seus objetivos. Eu profetizo sobre a sua casa bênçãos, prosperidade sobre a sua vida. E lembra, cada passo que você der te aproxima mais ainda dos seus objetivos e do seu destino. Então que Deus te abençoe hoje e sempre e guarde essa palavra no seu coração. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que o Senhor possa livrar, guardar vocês aonde vocês estiverem de todo o mal. E peço que vocês me ajudem compartilhando esse vídeo. Deixa um like aí para me ajudar e tchau. Até o próximo vídeo.